Corpo de Bombeiros é uma instituição de maior prestígio. Basta um chamado. Corpo de Bombeiros, bom dia, Cabo Laerte, quem eu falo? A sirene tocar. São ágeis, bravos guerreiros, que são capazes de dar suas vidas por nós. São os nossos heróis em busca de salvar vidas. Sabemos da importância que tem para a comunidade, só que o 5º grupamento vem sendo alvo de trotes constantes. Trote é crime. É o que nós iremos destacar na edição de hoje. Não esqueça, trote é crime. Não é só o Corpo de Bombeiros que é vítima. A PM também sofre as mesmas consequências. Em Recife, uma mulher foi presa em flagrante passando o trote. Depois de atender uma denúncia pelo 190, esses 2 policiais militares foram até Brasília Teimosa. Quem denunciava insistia, ligou 14 vezes, só ontem pela manhã. Disse que uma mulher estaria sendo ameaçada de morte. A suspeita foi autuada pelo crime de perturbação de serviço telefônico de utilidade pública. A cabeleireira Linda Carter Barbosa de Lima, 30 anos, confessou que passou trotes algumas vezes, mas que ontem havia sido uma amiga dela. Minhas amigas entram, pegam no meu aparelho e ficam brincando, mas eu vou ter mais cuidado com isso, entender? Se trote nunca mais. É bom que aprende uma lição, né? Vamos conhecer melhor as principais atividades da primeira seção de bombeiros do 5º grupamento com sede em Salgueiro. O nosso repórter esteve lá. Confira. A TV Câmara Salgueiro, na Semana Nacional de Trânsito, onde estamos vivenciando em todo o país, hoje na unidade de Salgueiro, a unidade do Corpo de Bombeiros, fundada em 29 de março de 2014, há um Salgueiro antes e também depois da implantação desta unidade aqui em Salgueiro. Como está sendo o serviço desta unidade para a comunidade? Quais são os avanços, né? Como é que tem sido o trabalho do dia a dia das ocorrências, né? Do monitoramento que é feito através aqui desta unidade para Salgueiro e região? É para isso que a gente vai conversar aqui com os nossos entrevistados na entrevista do dia, com o soldado Amaral, que está aqui à minha esquerda, e à minha direita está o tenente Matias, comandante da primeira SB, ou seja, Seção de Bombeiros, aqui em Salgueiro. A gente tem um prazer em tê-lo na TV Câmara. Primeiramente, os nossos cumprimentos, o nosso bom dia, e dizer que é um prazer em tê-los na TV Câmara e agradecer por nos receber e atender os nossos convites também aqui nessa unidade. Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer, né, a presença da TV Câmara, no repórter aqui, Dorival Luiz, e o nosso querido amigo, o Câmara Netinho Freitas. E em nome aqui do comandante do grupamento, a gente está aqui em Salgueiro desde abril de 2011, na verdade, com a seção que era subordinada à Serra Talhada, quando em 29 de março de 2014 houve aqui esse ganho para a sociedade salgueirense na inauguração deste grupamento, 5º grupamento de bombeiros, grupamento governador Carlos Wilson. Na ocasião, a presença do ex-governador, o saudoso Eduardo Campos, e com certeza a sociedade só tem que agradecer e ganhar com essa implantação do bombeiro. Em nome também do comandante aqui do 5º grupamento, que é o Coronel Luciano, queremos agradecer a todos e principalmente a vocês que estão dando essa oportunidade de a gente abordar um assunto tão importante nessa semana aqui que já foi citada do trânsito. Eu quero também dar os cumprimentos ao soldado Amaral, onde a gente sabe da importância que tem cada bombeiro militar na vida da gente, no seu dia a dia, e ele está aqui representando também os demais. Soldado Amaral, quero dar os cumprimentos e dizer da nossa satisfação em tê-lo na entrevista do dia aqui na TV Câmara. Obrigado, agradeço a TV Câmara, né?
Não, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos, né? Todos os ouvintes. Bom dia, o pessoal da TV Câmara. Agradeço aos senhores por essa oportunidade, né? Que a gente expor aqui nosso trabalho na cidade de Salgueiro, né? E na ocasião, falar também que eu cheguei nesta cidade em 2012, janeiro de 2012, na 2ª SB, no caso ainda pertencia à Serra Talhada, né? E estou desde então prestando serviço aqui nesta cidade, que me acolheu. Sou natural de Arco Verde e hoje estou morando em Salgueiro, né? Fixei minha residência aqui em Salgueiro, assim como o tenente, certo? E bem gratificado em estar prestando esse serviço à sociedade como um todo, certo? Sempre com destreza e com o maior empenho de nossa parte, minha e dos colegas guerreiros que nos acompanham nas ocorrências, nos sinistros. Ainda, vivenciando a Semana Nacional de Trânsito, o tenente Matias e o soldado Amaral falaram das estatísticas de acidentes de trânsito em nossa região. Sabemos que Salgueiro, por ser uma cidade de entrocamento, uma cidade regional, ela traz aqui duas importantes rodovias, a 232 e também a 116. Elas cruzam a cidade de Salgueiro e o fluxo de veículos também aqui é muito grande, não somente nas rodovias, como também nas vias da cidade, vias urbanas. Como é que tem sido esse trabalho desde que da implantação, muitas ocorrências? Como é que vocês fazem uma avaliação desse trabalho no dia a dia dos senhores aqui, em termos de chamamento de ocorrência aqui para a unidade? Quanto a essa questão de Salgueiro, né, como já foi bem informado, está numa posição estratégica, onde tem muita a movimentação aqui, a passagem. A gente pode assim informar que as ocorrências que mais acontecem aqui, no dia a dia a gente tem visto isso e a tropa tem sido acionada, quanto à questão de colisão, né? Envolvendo veículos, por ser como já foi bem citado aqui, ter esse cruzamento dessas duas BR, a 116 e a 232, a gente pode aqui taxar que a maioria das ocorrências são envolvendo acidente de trânsito. Por isso que é muito importante, né? A gente está sempre trazendo aqui algumas dicas que ajudam a evitar que essas colisões venham a acontecer. Consequentemente, uma vez não acontecendo, o bombeiro não será acionado e a sociedade vai estar segura e bem tranquila. Eles falaram das principais causas e deram dicas importantes. Soldado Amaral, o senhor tem ido várias ocorrências e a gente olhando aqui a cidade de Salgueiro, é uma cidade onde tem um montante de motocicletas. Tem tido muitas ocorrências com acidentes envolvendo motociclistas aqui no nosso município? Aproveitando o que o tenente falou aí em relação a esses cruzamentos 232 e a 116, o que é que ocorre? Em relação a motociclistas, porque existe uma grande diferença entre o motoqueiro e o motociclista, né? O motoqueiro é aquele que acha que é o perito, que é o ousado, E o motociclista é aquele prudente, certo? A maioria das ocorrências da gente, com certeza absoluta, é com motocicletas, principalmente motocicletas que não são emplacadas, que são as motocicletas do marca Shinerai e outras, né, similares. Certo? O que é que acontece? Aliado a isso, o alcoolismo. A grande maioria das nossas ocorrências envolve álcool. Em primeiro lugar, o álcool. Segundo, a imprudência. Falta de manutenção do veículo, certo? Uma orientação, uma educação de trânsito, não é? Na questão da direção defensiva, que existe a direção ofensiva, e existe a direção defensiva, né, que temos que usar, principalmente a defensiva, né? Aí o que é que ocorre? A motocicleta, ela é um veículo pequeno, certo? Que, por ser pequeno e também ágil, ele também cabe em vagas, brechas entre um carro e outro, e leva aquela ousadia, aquela euforia de chegar mais rápido. Não, vou chegar mais rápido, estou de motocicleta, certo? E gera a imprudência. Isso causa a imprudência, a maioria, com certeza, é motocicletas, certo? E envolvendo tanto dentro da cidade como nas BRs.
Tenente Matias, a minha pergunta é a seguinte: em caso a pessoa sofra um acidente, que esteja consciente, qual o posicionamento que ela deve, o comportamento que ela deve manter naquele instante, depois que ela tiver caído ao solo ou até mesmo dentro do veículo, e as pessoas também que chegam e querem prestar aquele socorro de imediato. Que orientação o senhor pode dar? Pois bem, quando acontece situação como essa, e a pessoa ela se depara, um caso aqui, queda de moto, e com certeza a pessoa não tem como fazer o auto-socorro. Então a orientação básica e inicial que a gente dá para aqueles que vão acionar o serviço do 193 é o seguinte: a pessoa ela vai ficar ali posicionada, isolar o local, né, para evitar, dependendo da situação, evitar que ocorra outro incidente em cima da ocasião. Liga para o bombeiro e nós iremos imediatamente prestar o socorro. Acidentes de trânsito e domésticos foram destaque também em nossa entrevista. Em situações nas quais as pessoas sofrem engasgamento, quais os procedimentos adequados que essa unidade oferece, tanto desde o momento que recebe o conhecimento do fato até a chegada do socorro? Pronto. Então, uma das primeiras orientações é a pessoa que vai prestar o socorro manter a calma. Manter a calma, e a pessoa que tá engasgada, ela vai apresentar, por exemplo, ela vai estar pegando aqui na garganta e fazendo como se tivesse alguma coisa obstruindo e impedindo a respiração normal. Então, a gente tem uns procedimentos específicos que, se a pessoa não tiver à vontade e tranquila para fazer tais procedimentos, acionar imediatamente o bombeiro, mas se assim tiver condição, a pessoa se posiciona atrás da pessoa, colocando ela em pé, no primeiro procedimento, colocando ela em pé, e por trás da vítima vai ter o posicionamento da mão, e na altura ali do umbigo fazendo um movimento, subindo para ver se melhora. Se a pessoa não conseguir efetuar esse procedimento não tiver êxito, ligue para o bombeiro, e a guarnição vai chegar, e nós que somos treinados faremos o procedimento e assim conseguiremos atender a pessoa que está precisando da nossa ajuda. O tenente, ele se referiu à pessoa adulta. No caso de criança, como seria esse socorro? No caso de criança, a gente primeiramente, como identificar, não é? Como identificar? Primeiro, a coloração da criança vai mudar, certo? A coloração da criança vai mudar. Ela vai procurar oxigênio, consequentemente, a coloração vai mudar. O que é que fazemos? 2 procedimentos. Primeiro, pegamos a criança, colocamos decúbito ventral sobre a mão. Desce um pouco a cabecinha dela em relação ao resto do corpo e fazemos as chamadas cabotagens. Faz-se um vácuo na mão e nas costinhas dela dá as tapinhas. Das tapinhas. Se isso não resolver e ela vier até a parada, viramos ela e acima do processo tifoide, certo? Do externo, com 2 dedinhos fazemos a massagem cardíaca. Fazemos as massagens cardíacas. Isso, repetindo, retorna à posição anterior, inicial, cabotagens, massagem cardíaca, cabotagem, até que a criança venha a expulsar aquilo que causou o engasgo. Também eu observo no dia a dia, e tenho acompanhado o trabalho dos senhores, que há muitos chamados por problemas que acontecem no lar, na residência, envolvendo botijão de gás. Temos também outros problemas também que é comum, o chamado, mesmo por o tempo que nós estamos vivendo, no clima muito seco, de foco de incêndio. Como é que tem sido esse trabalho dos senhores envolvendo? Primeiramente, vamos falar da questão de vazamento de GLP. Isso é bem delicado. É um caso bem delicado. Primeiro de tudo, sentir o cheiro do gás, não acenda nem apague lâmpadas. Certo? Não acenda nem apague lâmpadas.
abra as janelas, ventile o local, certo? Localize o fogão, desconecte do fogão o botijão e leve para um local arejado, fora da residência. Se for durante a noite, no caso, todas as luzes estiverem apagadas, como eu falei anteriormente, não acender. E tiver que entrar com uma lanterna, certo? Ou com o celular, nunca entre com o celular, que se ele tocar, ele gera fagulha e vai haver a explosão, que o ambiente está gasado, certo? Se for entrar com a lanterna, acenda a lanterna antes de adentrar na casa. E estando dentro da casa, não apague sua lanterna de maneira nenhuma. E faça o procedimento anterior citado. Desconecta do fogão e leva para um local arejado. No caso esse período de seca, a gente está passando por uma seca muito grande, não só o Nordeste, como o Brasil inteiro, né? A gente está vendo aí questão de supostos futuros blackouts de energia, né? Por conta de falta de água, né? O que é que está ocorrendo? Muito incêndio, muito fogo no mato, certo? Pessoas às vezes jogam um cigarro, está fumando na estrada BR, o motorista fumando, joga o cigarro, ocorre um incêndio, certo? Pedimos para que os motoristas, está com aquele seu cigarrinho, apague, coloque no cinzeiro do carro, coisa assim, não jogue na beira da estrada. Outra coisa, vidro, papel alumínio, pode gerar ignição, fogo. O calor no vidro, certo? Ele vai esquentar em contato com o material inflamável, que pode ser uma palha, certo? Pode ser a casca de uma árvore, aquilo ali vai gerar incêndio também. E a gente está tendo muita ocorrência de fogo no mato. Fogo no mato. Outra coisa que eu queria pedir à sociedade, à população. Existem os lixões, existe coleta de lixo. Coloque seu lixo em frente à sua residência, que ele vai ter a coleta. 3 vezes por semana, o caminhão de lixo passa. Não jogue em terrenos baldios, e muito menos quando jogar naquele terreno baldio, certo? Com certeza vai juntar ratos, insetos, essas coisas. Não ateie fogo. Não ateie fogo, que é o que está ocorrendo muito também. O pessoal ateia fogo naquele terreno baldio que ali se encontra o lixo, certo? Gera uma ocorrência para a gente. Muitas vezes a gente gasta nossa água naquele lixo e, de repente, ocorre um incêndio em residência. Aí temos que ir rapidamente à Compesa, abastecer o caminhão até lá, a casa, o sinistro está lá, bradou socorro, o sinistro está lá, a casa pegando fogo, e a gente enchendo nosso caminhão. Por quê? Por imprudência da população que jogou o lixo num terreno baldio, chegou outro, um vizinho, outro popular, e ateou fogo para expulsar ratos, baratas e etc. Acredito que muitas pessoas estão ouvindo e assistindo e possam estar entendendo de outra forma. A gente está passando as orientações básicas, porém, a nossa equipe, além do treinamento que teve, tem o dia a dia e a experiência é muito válida. Então, a gente está passando orientações para o primeiro suporte, mas é aconselhável a presença do bombeiro no local. Quanto à questão de GLP, só dando aqui um fechamento do resumo. A questão de GLP, como bem foi abordado aqui por Amaral anteriormente, é atentar também essa questão da mangueira, do regulador, porque as pessoas costumam, às vezes vai no armazém ou local que seja ali autorizado para a venda desses kits e não atenta para a questão bem básica. A especificação do Inmetro, daquela mangueira de PVC, né? PVC, ela ser transparente e constar tanto a norma, a NBR específica, quanto também a questão da validade. Vale salientar que tem que estar olhando isso, porque uma das coisas que tem causado a explosão por consequência do vazamento de GLP, essa questão aí bem básica. Não atentou para aqueles kits e, de repente, a pessoa, hora ou outra, está tendo que acionar. Como bem foi abordado de forma aí brilhante por Amaral nessa questão. Ter os cuidados daquelas fontes de calor, né? Porque houve o vazamento, é a pessoa manter a calma.
é fechar, verificar até a questão, quando for fazer até a troca dos botijões, fechar as bocas, ver a questão de... Tem pessoas que costumam, né, com o regulador ali, com a mão, no movimento ali, numa força que seja adequada e ideal para o fechamento do regulador e não tá pegando equipamentos para estar forçando. E fica forçando ali, de repente quebra e ocasiona isso. A espuma com sabão e líquido ali e não colocar fogo, coloca ali água com a espuma ali e vê se está, depois que fez o procedimento, não está tendo vazamento, pronto, conseguiu tá ali de forma segura. E não pegar ali um isqueiro, por exemplo, e ver se está, sentir pelo cheiro e vá ali com o isqueiro, outra fonte de calor, né, para verificar se está tendo vazamento. Se fizer tais procedimentos, vai ocasionar a explosão, além das dicas que a Amaral já bem abordou aqui e orientou. Quanto a essa questão que Dorival nos trouxe aqui da pergunta entre a diferença da gente estar prestando socorro às pessoas e às gestantes, a gente aqui, eu acredito, Amaral, teve algum caso de gestante aqui que a gente foi acionado enquanto grupamento, ou em 2011. Inclusive parto já, né? No Quinto GB já houve partos aqui no Quinto GB, inclusive com a minha guarnição. Na ocasião estava eu, Sargento Leite e Suetone, né? Nós fizemos o parto, né? E conduzimos a mãe, né, até o Hospital Regional de Salgueiro. Qual o senhor que passou por uma situação como essa, qual o sentimento naquele instante? Qual é a emoção que sente? A emoção é grande, para mim foi como se tivesse nascendo um filho meu também. Tanto é que no dia seguinte, eu e o Sargento Leite, nós passamos na loja, compramos uma roupinha para a criança e levamos até o hospital e fizemos esse presente à criança, uma roupa e um pacote de fraldas. Quer dizer, dentro dessa função tem isso, né? A gratificação vem muito forte, dependendo da ocasião, né, Tenente? Com certeza, né? É por isso que nós somos taxados aí pela sociedade de heróis, né? Que situações como essa, né, que o pessoal está aqui no dia a dia e mesmo que aquartelado, mas está esperando, né? Aguardando aí ser acionado. Eu costumo dizer que nos serviços, todos os dias antes de vir ao quartel, eu peço a Deus que nada aconteça, porque no meu entendimento, se nada acontecer, a sociedade está segura. Mas se vier bradar alguma ocorrência, que primeiramente Deus proteja, né, os guerreiros com bravuras que estão aqui no sacrifício entre tantas situações que incomodam, mas estão aqui atentos para quando forem acionados com a proteção de Deus, o conhecimento prático. Eles já foram treinados e o conhecimento aqui do dia a dia, a experiência, que ele atue da melhor maneira. E isso a sociedade tem aplaudido e tem visto que realmente a corporação tem esse comprometimento, né? Comprometida com a causa. 193, um número que deve ser discado para uma emergência. Mas nem sempre é assim. Alguns, inclusive crianças, discam passando trote. Veja o que eles falam sobre conviver com isso diariamente. Amaral também vai trazer algumas informações do dia a dia, né? Da incomodação que a gente tem passado, desses meios que aqui eu acredito que a faixa etária seja de criança e adolescente e, em alguns casos, alguns adultos, né? Como bem foi frisado e eu fui orientado, inclusive o coronel pediu para eu reforçar. Principalmente que a gente vem com uma campanha educativa e a partir do momento que a gente traz essas orientações para que os adultos principalmente sejam fiscalizadores das crianças e adolescentes não para estar usando desse meio de estar passando trote, porque a partir do momento que se passa um trote, por exemplo, numa escola, a gente já entra aqui com responsabilidade. Trote é crime. Numa escola, por exemplo, a diretora e a sua equipe de educadores, eles se responsabilizam a partir do momento que a gente recebe essas ligações que são identificadas como trote. Então, a partir do momento que a gente conseguir identificar, vai ter a responsabilidade. Então, vale salientar que a sociedade, o que puder fazer para nos ajudar nesse sentido de educar, orientar as pessoas para que não faça isso,
é necessário. Amaral vai trazer aqui alguns números de situações que incomodam o bombeiro. Não que a gente fique incomodado a ponto de querer punir, mas a gente fica incomodado porque sabe que se realmente tiver pessoas precisando de socorro e as pessoas que estão usando desse meio, vai dificultar e pode ocasionar aí situações de até comprometedoras para aquelas pessoas que realmente estão precisando de ajuda. Então, faça o seguinte, trote é crime, nos ajudem, combata isso daí, fiscalizem, principalmente criança. Quem nunca aqui, né, quando foi criança, uma situação bem simples, as pessoas passam, as crianças, né, passam numa residência e fica tocando a campainha, se esconde, correm, e hoje a gente está vendo que muito está acontecendo isso com trote. Vai nos orelhões, liga e fica aquelas brincadeiras. Eu já passei por situações como essa que tive que repreender adolescente aqui em off, como a gente conversava aqui antes dessa entrevista, né, de uma situação de um adolescente perto de casa que eu verifiquei isso aí, conduzi a mesma para o responsável, orientei e mostrei a ele que aquela prática poderia trazer implicações até mesmo à criança através do seu responsável, né? Amaral, o senhor que está na central de atendimento, quais são as situações mais comuns que o senhor tem enfrentado no dia a dia com essa questão do trote? Como o tenente lembrou bem, a questão da escola, as escolas, né, as crianças em sala de aula, né? Queria pedir para os professores e para os gestores que orientassem os horários que mais ocorrem trotes, de 7 às 8 da manhã, certo? De 9 a 9h30 da manhã, ou seja, na entrada da criança na escola, no horário de intervalo para o recreio e na saída da criança para a escola. Esse horário, no período da manhã, certo? De 7 a 7h30, de 9 a 9h30 e de meio-dia. E depois retorna, 1 da tarde, começam os trotes novamente, certo? 3h30, dá-se um intervalo de 1 da tarde até as 3h30. Começa novamente os trotes e 5h30 da tarde, trotes também de crianças. Outros que ocorrem também, até por incrível que pareça, a gente em residências. A criança liga, também em residência, liga para a gente, ocupa a nossa linha e a gente escuta do outro lado os pais conversando. A gente chega a escutar os pais conversando. A gente pede para falar com os pais. Deixa eu falar com o seu pai, passo para o seu pai. E a criança, não, eu queria que você viesse aqui, que está incendiando, socorro, venha logo. Certo? Aí ocorre esse caso. No caso das escolas, o que é que as crianças fazem? Elas não desligam o telefone, o orelhão, da escola e nas praças, elas não desligam. O que é que ocorre? Acontece que fica ocupada a nossa linha, em chamada de espera. Quem liga nos procurando, precisando realmente do nosso serviço, precisando realmente de um socorro, nosso telefone vai tocar em chamada de espera. Subentende-se que a gente não está atendendo, por quê? Porque ou está ausente em outra ocorrência, ou não quer atender. Né? Na realidade, o que é que acontece é que as crianças estão ocupando nossa linha telefônica. Certa vez, eu marquei 41 minutos, ocuparam o nosso 193. 41 minutos. Isso é muito tempo. Na ocasião, o então capitão Francinaldo, hoje major, ele pediu para que a gente anotasse os horários, certo? E ele iria passar para a gente a conta telefônica para a gente pegar o horário e bater com o telefone. Um desses telefones é o 1816, aqui dessa escola, em frente à sua residência, Carlos Pena. Inclusive, ontem nós tivemos uma ocorrência lá, uma criança que caiu, e eu, conversando com o porteiro, perguntei o número da escola. Aí ele foi e me disse um número. Coincidentemente, eu lembrei, né? 1816. Vai 1816 ou é 1618, certo? É uma das escolas que ligam bastante para a gente, essa daí. Ocupa nossa linha. Quem realmente está precisando da nossa ajuda pode vir até a morrer, né? Por conta de um trote. Vale salientar que, uma vez o local sendo identificado, no caso de escola, os gestores, educadores serão responsabilizados
poderão aí responder, inclusive trote o Código Penal, através do artigo 266, ele prevê isso daí. A questão além da multa, a questão de 3 anos, né, de prisão aí para as pessoas que estão usando desse meio. Então, nos ajudem. O 193 é para salvar vidas, não é para estar ligando e obstruindo, porque de repente você mesmo que passa trote, você pode ser a vítima. Fica um alerta: trote é crime. Denuncie, colabore, ajude os nossos heróis. Boa semana para todos.